Olá pessoal, está começando mais uma aula de Psicologia Social e o tema de hoje é Introdução à Psicologia Social. Vamos lá? Então a primeira coisa é a gente falar o que estuda a Psicologia Social, né? A Psicologia Social estuda a influência do contexto histórico, social e cultural no comportamento e na subjetividade, assim como na relação entre as pessoas. Por que a gente estuda então a influência do contexto, da história e da cultura no comportamento das pessoas? Geralmente a psicologia foca nos aspectos individuais que constituem a sua subjetividade. Por exemplo, a gente vai estudar a história individual de cada sujeito, né? Como que foi a infância dele, as relações afetivas ali dentro da família, né? A gente vai estudar qual que foi a adolescência dele e aí, a partir disso predizer, né, ou experiências na vida adulta, é claro, né, e a partir disso tentar predizer, né, comportamentos. A gente cria conceitos como personalidades, né, a gente cria outros conceitos psicológicos, mas sempre focados no indivíduos. São conceitos psicológicos que descrevem aspectos individuais da subjetividade. A psicologia social, ela vai por outro caminho, né? Ela tenta pensar como que a sociedade influencia no comportamento do indivíduo. Ou seja, um indivíduo que nasceu no Brasil, ele é diferente do indivíduo que nasceu nos Estados Unidos, que é diferente do indivíduo que nasceu no Japão, que nasceu no Emirados Árabes, né? Um indivíduo com certa religião é diferente de outro indivíduo com outra religião. Um indivíduo de um certo tempo histórico é diferente de outro indivíduo de outro tempo histórico. Ou seja, o fato de a gente ter nascido no século XIX é diferente de ter nascido no século XXI, né, de fazer parte de uma geração ou de outra geração. Como que isso influencia no nosso comportamento? E eu vou te antecipar, influencia bastante, muito do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, das nossas crenças e aspirações, né, são influenciados pela cultura, pela sociedade. Tudo bem, gente? E eu queria trazer para vocês um exemplo de como que isso acontece, que muitas vezes passa despercebido. Então eu tenho uma charada para vocês, vamos ver como vocês se saem. Um pai e um filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: "Não posso operar este menino, ele é meu filho." E aí, pessoal? Pause. Agora, dá um pause agora no vídeo e tenta pensar. Qual que é a charada aí? Como que você resolve essa charada? Então, pessoal, vocês deram um pause, tentaram descobrir qual que é a resposta da charada. Eu vou colocar um vídeo aqui agora, como que outras pessoas responderam essa charada. Vamos lá ver como que outras pessoas respondem essa charada? O filho sofre um acidente terrível de carro. Alguém chama uma ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: "Não posso operar esse menino, ele é meu filho." Hã? Não, pera, o pai não morreu? Mas o pai dele morreu? Deve ter alguma coisa, meu. Lê de novo aí. Não sei não, responder não. Não, como? Não. Nossa, esse mexeu com o meu psicológico. Se você for analisar, é tipo bíblico, né? Ele é Deus? Eu não sei se eu que acabei de acordar. O pai dele não reencarnou no outro corpo? Deus. Ah, só se for Deus, né? É o pai verdadeiro? Eu vou? O moleque morreu. A pessoa, Essa é a pessoa competente. competente, tá alguma coisa aí. Só se esse filho tinha dois pais. Tá, agora é que te pergunta. A mãe do menino que trabalhava no hospital. A mãe? A mãe? Posso falar? Pode. A mãe. A mãe. Ah, é verdade. Ah, esqueci da mulher, gente. Ai, que coisa horrível. É a mãe. É a mãe! Ah, é verdade. Nossa. Ah, nossa, caralho. Não surgiu essa hipótese. Era a mãe. Ué? Ah, Nossa! quer dizer, ela que tá no hospital, ela que é a médica no caso.
Eu tava pensando, eu ia falar, é a mãe, só que eu falei, não, a pessoa competente deve ser outra pessoa, deve ser o pai dele, alguma coisa que reencarnou. A gente é condicionado, sei lá. Eu acho que por se falar que é a pessoa mais competente do centro cirúrgico, eles não vão estimar que é uma mulher. Perfeito, bem pensado. E aí, você respondeu que nem as outras pessoas? Respondeu a resposta certa? Que a resposta certa é que é a mãe, né? Então, a mãe é a pessoa mais competente no centro cirúrgico. Mas frequentemente a gente não consegue, a gente se vê encurralado e não consegue perceber que essa pessoa é a mãe. Por quê? Porque uma das coisas que regem a sociedade que a gente vive hoje é o machismo, né? E um dos vieses do machismo é a misoginia, ou seja, que a mulher não tem capacidade intelectual igual ao homem. Não tem capacidade de exercer funções tão bem quanto o homem. Então, logicamente, a pessoa mais competente do centro cirúrgico não seria uma mulher, né? E esse processamento é automático, é inconsciente, a gente não se percebe desse processamento. Muitas vezes a gente fala que é feminista, tem um discurso feminista, mas na hora que a gente se dá com uma charada como essa, a gente acaba reproduzindo sem querer um discurso machista. E isso acontece em outros aspectos da nossa vida. A gente, apesar de ter um discurso feminista, apesar de defender que o homem e a mulher têm as mesmas capacidades, sem querer a gente julga a mulher como sendo inferior, né? A gente tem algumas pesquisas que demonstram que se a gente fizer um currículo, né, com todas as coisas iguais, só que o nome seja de homem e o nome seja de mulher, aquele currículo cujo nome tem o nome de uma mulher, ele é menos selecionado, né? A gente sabe que as mulheres ganham menos que os homens na sociedade. Então, a sociedade ela influencia o nosso comportamento sem que a gente perceba, sem que a gente dê conta. A gente não percebe como que a sociedade influencia o nosso comportamento, né? Então, por isso, a psicologia social é uma área que estuda a influência do contexto histórico, social e da cultura no nosso comportamento. Por isso, existe uma psicologia social, tudo bem? Então, por que existe uma psicologia social, como a gente acabou de falar? Quase nenhuma ação humana tem por sujeito um indivíduo isolado. O sujeito da ação é um grupo, um nós. Mas a sociedade atual tende a encobrir esse nós e transformá-lo na soma de várias individualidades distintas, fechadas umas às outras. Frequentemente, a sociedade opera com discursos, opera com elementos que tenta mascarar a influência da sociedade, né? Então, o sucesso de um indivíduo é por causa do esforço pessoal dele, não alguma coisa que levou ele a esse sucesso. O fracasso de um indivíduo é por causa porque ele não se engajou o suficiente, né? Não porque talvez ele teve diversas questões sociais que impediram de ter sucesso, né? Frequentemente a sociedade mascara, né? A sociedade esconde, né, a influência social na vida de cada um, né? Ela tende a trabalhar com discursos que mascaram isso, né? E o objetivo da psicologia social é jogar luz em cima dessas influências, jogar luz em cima dessas influências, principalmente, né, na subjetividade, no comportamento, nas emoções, nas crenças, né, nas atitudes do ser humano, nossas de cada dia. A gente vai desvendar esse nós que existe, né, e tentar entender como que o contexto social influencia em cada um, e tentar superar esse discurso. E uma coisa importante é que esse discurso, às vezes, ele embrenha a psicologia, né? A gente tende a ver os comportamentos como questões individuais. Às vezes, uma criança tem um problema na escola ali e a gente não vê as questões sociais envolvidas nisso, né? O fato da escola ter, talvez, um enfoque, um certo tipo de inteligência, né? De talvez ter preconceito contra o aluno de alguma cor diferente, né? Da cor negra, né? A gente muitas vezes esquece todos os aspectos sociais e tenta justificar o fracasso escolar de uma criança simplesmente com construtos psicológicos, né? E a gente esquece todo o elemento social, né? E isso acontece de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Às vezes adolescentes que têm questões, problemas, né, com a lei, né? E a gente pega e constrói eles como se fosse
como se tivesse um transtorno de conduta, né? Como se tivesse coisas dentro psicológicas dele, não que às vezes não tenha alguma coisa ou outra, mas a gente apaga a influência social. Qual que talvez as chances de estudar esse adolescente teve? Quais a possibilidade de socialização que ele teve no espaço dele, né? De lazer, de esporte, né? O que fez com que ele se envolvesse em conflitos com a lei, no final das contas, né? O que fez com que ele escolhesse esse caminho. E muitas vezes não tão só variáveis individuais, mas variáveis sociais também, frequentemente encobertas no discurso da sociedade e às vezes no discurso da própria psicologia. Então, uma das maneiras que a sociedade, às vezes, tenta, através do discurso, encobrir a influência social é através do individualismo e do biologismo, né? O que é o individualismo e o que é o biologismo? O individualismo e o biologismo negam que o sujeito seja uma construção histórica e social. Assim, reproduzem a ideologia dominante, levando a considerá-la como natural, muitas vezes universal. Ou seja, a gente tende a explicar certos comportamentos não como que eles tivessem influências sociais, mas como se eles fossem naturais ou individuais. Eu dei alguns exemplos lá atrás, mas um exemplo muito interessante nisso é como que a gente vai falar novamente de comportamentos de homem e de mulheres, né? E a gente tende a justificar alguns comportamentos das mulheres como se fossem biologicamente programados, né? As mulheres não são boas para cálculos, isso é uma coisa biológica. As mulheres não são boas para fazer operações como dirigir carros e outras coisas, isso é uma coisa biológica. Não, existe uma grande influência social nisso, né? O menininho, desde pequeno, começa a brincar com objetos físicos, né? Com um carrinho, com outras coisas, e a mulher é incentivada a brincar com bonecas, né? E depois, na vida adulta, o homem escolhe menos profissões de cuidado, por exemplo, psicologia, né? A gente olha em volta na sua sala de aula quantos homens, quantas mulheres tem. Né? E a gente vai para um curso de engenharia. Se olha em volta, quantos homens e quantas mulheres tem. E se justifica isso biologicamente, né? Como se a biologia fosse o destino. E a gente esquece as influências sociais. Então o biologismo e o individualismo é negar as influências sociais através de explicações individuais e biológicas. Por isso a importância da psicologia social, por isso a importância de botar luz nessas influências, né? Trazer essas influências à luz e discutir, conversar sobre elas. Quando surgiu a psicologia social? A psicologia social surge nos Estados Unidos na década de 50, sobretudo como um produto da Segunda Guerra Mundial. Se interessava em promover uma melhor adequação dos soldados à vida no exército e uma ação mais efetiva no combate. A guerra é uma grande gestora de conhecimentos e tecnologias, né? A gente vai ver à nossa volta que muitas das nossas tecnologias, por exemplo, agora você deve estar na internet, a internet foi uma tecnologia de guerra, foi uma tecnologia para garantir que os mísseis pudessem ser disparados de maneira segura. Se alguma dos elementos da rede caísse, a rede se mantinha, né? A Primeira Guerra Mundial, no campo da psicologia, nos deu os testes psicológicos. Muitos testes psicológicos foram desenvolvidos graças à Primeira Guerra Mundial, porque se tinha interesse em saber quem que era aquela pessoa que estava entrando no exército, se ela era apta, né? Se ela tinha inteligência e outras aptidões necessárias ao exército, né? Então, se a Primeira Guerra Mundial nos deu os testes psicológicos, a Segunda Guerra Mundial nos deu, sobretudo, a psicologia social. Né? Os Estados Unidos começaram a incentivar nas universidades institutos de caráter híbrido, né? Em que eles chamavam um punhado de psicólogo e um punhado de pessoas das ciências sociais, como antropólogos, como cientistas sociais, etc, etc, etc. E começaram a financiar estudos de maneira muito incisiva. Para quê? Para conhecer como que o ser humano se comporta em ambientes sociais, em ambientes grupais. O interesse, sobretudo, deles era conseguir uma pessoa que se adequasse mais à vida do exército e fosse um combatente mais efetivo, né? Por isso, vários dos conceitos iniciais da psicologia social têm, sobretudo, a ver uma grande aplicação no exército, né? Inicialmente, a psicologia social americana se desenvolveu buscando reduzir os conflitos, né? E aumentar a produtividade e tornar as pessoas mais felizes. Por isso, ainda hoje é uma grande influência na psicologia organizacional. Então, olha, isso, né,
esse passado histórico de ter vindo, né, dos Estados Unidos sair da Segunda Guerra e querendo construir um melhor combatente, e acabou se embrenhando no objeto do método de psicologia social americana. Muitos dos estudos são tentativas de prever o comportamento do indivíduo em circunstâncias grupais e reduzir os conflitos do grupo, né, fazer com que ele se torne mais parte daquele grupo, que ele se insira melhor naquele grupo e tenha mais produtividade dentro do trabalho que ele está realizando ali com aquele grupo. Por isso que a psicologia organizacional, ela pega a psicologia social americana com braços abertos assim e traz para si, né? Muitos conceitos, por exemplo, atitudes, né? Conceitos como mudança de atitudes, percepção, né? Percepção social, são muito usados na psicologia organizacional. Vamos em frente? E a psicologia social na Europa e a psicologia social latino-americana? Influenciado pelo movimento de maio de 68, não sei se vocês se lembram do que é o maio de 68. Maio de 68 foi uma greve geral ali na França, né? Todo mundo parou, né? E essa grande greve que houve em maio de 68 na França estimulou muitos movimentos durante toda a Europa, movimentos de contracultura, movimentos de crítica à cultura ali estabelecida. E é claro, isso acabou influenciando a psicologia também. Então, em maio de 68, a Europa faz uma crítica à psicologia social norte-americana, como uma ciência ideológica, reprodutora dos interesses das classes dominantes, buscando uma psicologia com uma visão mais abrangente do homem. Então, a psicologia europeia, a partir de maio de 68, ela começa a fazer uma crítica dessa psicologia social que tenta controlar, que tenta intervir, reduzindo os conflitos. E, na verdade, ela quer entender esses conflitos e superar, talvez, esses conflitos, não reduzir. Entender por que vem esses conflitos, da onde vêm os choques da sociedade. Tentar fazer uma leitura mais ampla, muito influenciada pela sociologia, pela filosofia do homem. E a psicologia social no Brasil? Os psicólogos sociais brasileiros também fizeram suas críticas, procurando uma psicologia social que atendesse às necessidades com bases materialistas, históricas, né, voltada para o trabalho comunitário. O que é isso? O que é materialismo histórico? Materialismo histórico, a gente está falando de Marx, né, do marxismo. O marxismo se baseia no método materialismo histórico, né, na dialética materialista, né. E esse campo, o marxismo, influenciou muito a psicologia social europeia e, sobretudo, a psicologia social latino-americana, né? A sociedade latino-americana, o Brasil, ele é cheio de iniquidades sociais. Então faz todo um sentido uma teoria da sociologia que fala sobre luta de classes, fala sobre desigualdades, influenciasse o pensamento da psicologia social latino-americana. E como que é o trabalho? O trabalho é voltado, sobretudo, para o trabalho comunitário. Ele não vai para as organizações tentar fazer com que o indivíduo se adeque mais à organização ali, seja mais produtiva, feliz. Não, a psicologia comunitária, ela vai direto, né, nas comunidades, né, direto onde está as pessoas, o povo, tenta empoderar, tenta fazer com que as pessoas se tornem mais conscientes dos conflitos, né, que lutem por condições sociais melhores, lutem por a melhoria das suas condições de vida, né, lutem por sua própria vida, lutem por sua família, e etc, etc, etc. Certinho, pessoal? Então, por hoje é só. Por favor, leiam o texto, né? Façam perguntas, né? E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!